Bom dia, estamos aqui para apresentar mais um Sescom Entrevista. Hoje teremos um assunto muito importante que é da área trabalhista, mas antes de mais nada eu quero aqui apresentar a doutora Maíse Coronetti. Ela é advogada, ela é coordenadora do Departamento Trabalhista da Teline Advogados, é o nosso parceiro. É graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, do SESUSC, e é pós-graduada também em Advocacia Trabalhista pela Rede de Ensino LFG. E nós vamos falar sobre as recentes alterações na súmula do Tribunal Superior do Trabalho, abordando diversos temas laborais. No último dia 14 de setembro, se não me engano, né, houve uma mudança. Houve novos entendimentos nas questões trabalhistas, né? Então a doutora Maíse, ela vai colocar esses assuntos pertinentes. Logicamente o assunto é extenso, não teremos muito tempo para colocá-los, né, todos de uma vez, mas vamos abordar os principais. Bom dia, doutora, como vai? Tudo bem? Bom dia, eu agradeço, senhor Augusto, a oportunidade de fazer parte, né, desse projeto junto com o Sescom. E é realmente um assunto pertinente, atual e muito interessante para a classe contabilista. É isso mesmo, é bem pertinente mesmo, né? Você participa assim, quem tem uma empresa de serviço contábil, né? Esses assuntos são corriqueiros, né? E muitas vezes a gente tem que orientar o nosso cliente rapidamente e com essas mudanças, na realidade, como ela não está na lei, né? Na realidade, não existe na lei, isso dificulta um pouquinho os entendimentos. Vamos começar então, doutora, perguntando assim, sobre essa segunda semana do TST, né? Como é que ela fica conhecida, como é que ela se forma, como é que ela vem ao público na realidade? Certo. Essa segunda semana do TST, como ficou conhecida, a primeira foi no ano passado, em março, salvo engano. Esse ano foi em setembro, de 10 a 14 de setembro. Tá? Foram 106 entidades, entre associações de magistrados, associações de advogados, ministros, o próprio Ministério do Trabalho, que colocaram alguns temas, né, na apreciação do Tribunal Pleno, do Tribunal Superior do Trabalho, e foram alteradas 13 súmulas, 2 foram canceladas e 6 foram criadas. Então a gente tem aí um vasto, né, assunto pertinente a essas alterações jurisprudenciais. Bom, também nós temos uma dúvida assim, que a gente fala muito em súmula, né? Mas o que na realidade são essas súmulas, né? É muito pertinente essa colocação, até porque a gente não sabe, estamos utilizando um meio tão abrangente que é a internet, a gente não sabe na realidade qual é o web espectador que está, né, do outro lado. Então a súmula, em palavras mais simples, seria o entendimento do tribunal. O que o tribunal está entendendo acerca daquela matéria específica, né? Então, quer dizer, a súmula ela não vincula especificamente a decisão de um tribunal de primeira instância, que o julgador de primeiro grau. Só que ela dá um norte, né? Como você bem disse, não está na legislação, mas a gente sabe que o órgão maior da Justiça do Trabalho está entendendo daquela forma, né? Então ela norteia tanto para o advogado que está ingressando com a ação, contra aquele que está defendendo, e já dá aí o norte para o contabilista passar aí o feedback para o seu cliente, né? De quais são as alterações, como vai situar naquela situação, naquele caso específico, né? Então seria o entendimento atual do tribunal. Certo. Quer dizer, é uma situação pacífica, né? Isso, é pacificado. Assim, então, essa questão que já está sumulada, não adianta mais, por exemplo, a senhora, por exemplo, pegar um processo e trabalhar em cima dele, porque vai chegar lá não vai dar em nada, né? Eu sempre digo, Augusto, que o advogado é que faz a jurisprudência, né? O que acontece? Os casos chegam no escritório, a gente cria aquela tese e vai batendo em cima daquela tese. É sempre importante levarmos ao conhecimento do tribunal, porque é essa tese nova que vai alterando essa jurisprudência, como aconteceu agora, né? O tribunal tinha alguns entendimentos que a gente vai conversar aqui, o TST decidia de alguma forma e alterou essa súmula e hoje está julgando completamente o inverso do que estava simulado antes, né? Então é um entendimento pacificado, mas é sempre importante manter aí o grau de recurso, né? Sempre recorrer é muito importante para manter o assunto no tribunal.
Então, assim, vamos também conversar um pouquinho, então, quais foram as alterações de maior impacto no dia a dia aí das empresas? Então, até quando eu estava selecionando as súmulas para a gente conversar aqui, pensei qual seria, né, de maior destaque, aquela, e por coincidência foi o primeiro assunto abordado no tribunal. Eu assisti a sessão, foi inclusive a primeira sessão transmitida pelo Facebook, né? A gente está usando aqui a internet, o tribunal também, foi a primeira sessão transmitida pelo Facebook, assisti, e o primeiro assunto abordado foi em relação à súmula 244, que fala da gestante, né, no contrato por prazo determinado. Essa é a grande mudança na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O que acontecia? Antes, a gestante que tinha um contrato por prazo determinado não tinha garantida aquela estabilidade gestacional, né? Hoje o tribunal, compreendendo aí algumas alterações, decisões do Supremo Tribunal Federal, o TST alterou essa súmula e hoje a empregada gestante com um contrato por prazo determinado tem garantida aí essa estabilidade gestacional, né, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E é engraçado também, Augusto, trazendo um caso prático aqui, logo na semana passada, nós tivemos o primeiro processo julgado no TST após a alteração dessa súmula, e por coincidência foi um processo aqui do nosso TRT, da primeira vara de Lages, em que uma empregada gestante que tinha um contrato de safra, que era um contrato por prazo determinado, teve aí garantida a estabilidade gestacional. Quer dizer, talvez se o processo dela tivesse andado um pouquinho mais rápido, poderia pegar uma turma sem essa interpretação. Agora está pacificado. Está pacificado. Isso. Outra alteração que nós tivemos, já pegando o gancho aí com essa situação do contrato por prazo determinado, é quanto à estabilidade do empregado por acidente de trabalho. O que acontecia? Antes também, o empregado que tinha um contrato por prazo determinado não tinha garantido essa estabilidade acidentária. Hoje, alterou esse entendimento e, da mesma forma como a gestante, contrato por prazo determinado mantém a estabilidade por acidente de trabalho. Não é automático, não mudou a legislação. Tem que ter a CAT, tem que ter o afastamento superior aos 15 dias, para aí ter garantida a estabilidade de 12 meses. Ok. Só um recadinho, né? Bom, você pode aí participar com a gente aqui, discutindo esse assunto que é muito da hora aqui, que está acontecendo, essas mudanças que ocorreram aí na questão trabalhista, né? Utilizando o nosso e-mail aí, o faleconosco@sescomfloripa.org.br, ou pelo Twitter, @sescomfloripa, ou pelo Facebook, Sescom Grande Florianópolis. Esses são os canais de comunicação em que você pode dirigir aí a sua dúvida, que se houver tempo pertinente nós iremos responder ainda no ar aqui. Bom, doutora, em relação, nós falamos já sobre a questão da gestante e tal, né? Aí temos outras coisas mais assim importantes, né? Na questão aí desse intervalo entre a jornada, como é que ficou? Nós tivemos algumas alterações também, uma súmula 437, criada agora por essa semana do TST, né? Que ela reuniu 5 orientações jurisprudenciais e criou essa súmula 437, que ela fala o quê? O intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo para o almoço, não gozado na sua integralidade, acarreta no pagamento total, né? Antes existiam diversas dúvidas, os contabilistas ligavam para o escritório, questionavam essa situação, né? Porque pagam a metade, se ele tem 1 hora, fez 40 minutos, eu vou pagar só o restante. Não, hoje está pacificado, o pagamento é integral do intervalo intra-jornada, o que pode criar aí para o empresário catarinense um passivo trabalhista se não observada essa situação, né? Na mesma súmula foi inserida a nulidade da cláusula coletiva que destaque, né, a supressão ou diminuição desse intervalo intra-jornada. Então a súmula já veio dizer que qualquer cláusula na convenção ou acordo coletivo que venha suprimir esse intervalo intra-jornada, ela é nula de pleno direito.
né? Então, às vezes, o empresário entende que está amparado pela convenção coletiva e o Tribunal Superior do Trabalho já disse que essa cláusula específica afronta, né, a legislação, a Constituição Federal e, por isso, é nula de pleno direito. Outra situação em relação ao intervalo entre a jornada, que a súmula 437 veio estabilizar, é a natureza dessa verba. Antes, com o pagamento, eventualmente, né, de uma hora extra prestada dentro do intervalo entre a jornada, não se sabia qual era a natureza, né, da verba, se era indenizatória ou se era salarial. Está pacificado, a natureza da verba do intervalo entre a jornada é salarial, portanto, integra aí, né, a remuneração do empregado. Outra alteração muito importante ainda sobre essa súmula, é uma súmula extensa, é em relação ao empregado que trabalha no turno de 6 horas. O empregado que trabalha no turno de 6 horas tinha garantido o intervalo de 15 minutos. Até aí tudo bem. Ocorre que se ele faz horas extras, esse intervalo, ultrapassando a jornada de 6 horas, esse intervalo não é mais de 15, é de 1 hora, né? Então, mesmo com uma jornada de 6 horas, realizando horas extras, o empregado passa a ter direito a 1 hora de intervalo entre a jornada, né? Então, às vezes, o empresário que não está atento a essas modificações, né, cria um passivo trabalhista desnecessário em relação a essas questões do intervalo entre a jornada. Na realidade, se ele faz 2 horas aí praticamente diariamente, são 8 horas a carga de trabalho dele. Isso, né? Passa a ser uma carga de 8 horas, né? Desvirtua essa carga de 6 horas. De 6 horas, justamente. Né? Por isso essa garantia aí, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Certo. Nós estamos falando aqui com a doutora Maíse Coronetti, ela é coordenadora do Departamento Trabalhista da Teline Advogados. E aproveitando também essa paradinha aqui, eu queria fazer um convite para todos, né? Nós estamos aí com o segundo Enescom, que é o Encontro dos Empresários de Serviços Contábeis aqui de Santa Catarina, que vai ser realizado no dia 15 e 16 de novembro, no Centro-Sul, aqui em Florianópolis. Nós teremos ali várias palestras, workshops, feira de negócios. Dentro dos palestrantes, nós teremos uma palestra sobre, na realidade, a nossa área empresarial, como é que anda isso, como é que as novidades, o que está trazendo para o mercado, e quem vai dar essa palestra na realidade é o pessoal que a gente contratou lá do Rio Grande do Sul, é o Claudio Honor. Ele tem uma estrutura organizacional muito grande lá no Rio Grande do Sul, é uma empresa muito grande. Ele vai apresentar esse case de sucesso para todos que estiverem lá presentes. As inscrições já estão abertas, praticamente já estamos aí a meio caminho já do encerramento dessas inscrições, e você poderá utilizar o site aí do enescom.com.br, enescomsc.com.br, www.enescom.sc.com.br, e lá você pode ter todas as informações necessárias, inclusive fazer a sua inscrição. Não percam, gente, é um evento da classe empresarial, ele é feito diretamente para atender às nossas necessidades do nosso dia a dia, e é um evento que na realidade faltava para a classe contábil. Os SESCOMs de Santa Catarina, Florianópolis, Blumenau, a gente se reuniu muitas vezes discutindo o que era necessário para a classe contábil. Agora, esse é um evento, na realidade, que ele tem tudo para se manter forte. Vai depender exclusivamente da sua participação. Então, vamos lá, participe, e não perca que o evento está muito bem montado. Nós temos também, só para a Lena Navarro também, vai ser uma palestrante. Ela vem com assuntos também um pouquinho fora do nosso assunto técnico, né? Mas é sempre bom também a gente também dar abrir um pouquinho mais o leque para outros lados. Importante, o Enescom já está à sua disposição. Doutora, voltando ao nosso assunto, nós temos aqui a questão da alteração em relação à demissão sem justa causa. Como é que isso aí ficou? Na realidade, é uma súmula nova, 443, uma súmula muito importante, que ela protege o trabalhador portador de uma doença grave que gera estigma ou discriminação da dispensa arbitrária. O que quer dizer isso? Um empregado, por exemplo, que porte um HIV, que porte um câncer,
torna presumida como discriminatória a dispensa desse empregado. Essa palavra presumida, ela é muito importante, a gente tem que dar uma atenção muito importante. Por quê? Porque ela inverte, Augusto, o ônus da prova na hora do processo. É o empresário que vai ter que provar que fez uma demissão por algum motivo, né? Seja econômico, seja técnico, não quer dizer que não pode demitir. Pode, mas ela tem que ser uma demissão justificada, porque senão ela é presumida como discriminatória, tá? E eu não estou falando assim, tivemos 2 casos recentes também que chegaram até o TST, que originaram a discussão sobre esse assunto, e inclusive com a edição da súmula. Uma foi em Campinas, São Paulo, em que uma trabalhadora teve um diagnóstico de câncer de mama e logo após o diagnóstico ela foi dispensada. Né? A gente sabe que existe a má-fé tanto do lado do empregado, que às vezes, né, pleiteia algum direito que não é seu, quanto do empregador, que algumas vezes, né, viola alguns direitos. E nesse caso específico, a empresa não conseguiu provar que havia aí um motivo para discriminação. Inclusive, essa funcionária, ela recebeu alguns prêmios de produtividade um pouco antes do diagnóstico do câncer. Então, não teve meios de justificar a demissão dela. Não sei se talvez o empresário tenha pensado, olha, vou me incomodar, não vai trabalhar, vai pegar atestado, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem detalhes no processo, né? Mas um processo de Campinas, São Paulo, e essa empregada foi reintegrada. E não é só câncer e HIV, nós temos um outro caso do estado do Paraná, nosso vizinho aqui, em que o empregado foi diagnosticado com transtorno bipolar. Não é uma doença tão, né, estigmatismo como um HIV, como um câncer, e ele foi diagnosticado com transtorno bipolar, entrou com o processo de reintegração também e conseguiu aí a reintegração nos moldes dessa nova súmula do TST, porque no momento, né, o entendimento do tribunal é que no momento em que o trabalhador mais precisa, né, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, no momento em que o empregado, né, mais precisa do emprego, ele é dispensado por conta dessa doença, desse estigma, né, de que vai prejudicar o andamento, alguma coisa nesse sentido. Então, a súmula 443 veio aí para pacificar o entendimento dessa demissão discriminatória. Bom, já pegando esse gancho aí, a questão das empresas que pagam plano de saúde para os seus colaboradores, como é que ficou também? A pessoa sai, ela tem direito, como é que ela vai proceder? O tribunal, ele criou uma súmula também para resguardar esse assunto tão falado ultimamente, né, na classe, é a súmula 440. Essa súmula, ela garante, né, ao trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso ou aposentado por invalidez, são nessas situações específicas, a manutenção desse plano de saúde, né, por parte do empregador, né, ou assistência médica, né? Então, quer dizer, esse auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, ela é oriunda de uma causa dentro da empresa. Então, trocando, né, em boas palavras, seria a empresa que causou a lesão fica responsável após a aposentadoria ou durante o afastamento desse empregado pela manutenção desse plano de saúde, né, ou ao custeio, né, se não tiver o plano de saúde, ou ao custeio das despesas médicas. O que o tribunal entende? Se a empresa ou o trabalho de alguma forma causou ou contribuiu para essa doença ocupacional ou para esse acidente de trabalho que causou, tão grave, que causou aí uma incapacidade laboral, o responsável por essa incapacidade laboral é que deve manter aí o custeio, né, dessas despesas médicas. Então foi a pacificação da súmula 440 do TST, uma súmula nova também, recente, que vai criar aí algumas dúvidas, né, geram algumas dúvidas para a categoria empresária. Nesse aspecto a gente tem escutado falar sobre a questão da previdência, né, onde ela detecta justamente essa questão do dano ocupacional, do trabalho do empregado, né, onde a empresa, se realmente ela deu, na realidade, esse grau aconteceu dentro da empresa pelo trabalho, revertendo na realidade até o pagamento do afastamento do funcionário. Sim, a Previdência hoje ela paga o benefício porque ela não pode deixar o empregado desamparado, né? E o que acontece? Ela entra com uma ação regressiva contra a empresa, é recente também, né? É uma novidade,
mas que vem aí para mexer um pouco com os empresários e alertá-los nesse sentido da prevenção do acidente, da postura ergonômica, né? Para que o empregado não se machuque, né? Não tenha um acidente de trabalho, porque pode custear aí, inclusive, como você bem colocou, todo, né, o afastamento desse empregado. Então isso gera um passivo trabalhista gigantesco para os empresários, né, que não estão atentos a essa situação específica de acidente de trabalho. Com certeza. A gente sabe nós sabemos aí que a questão trabalhista, ela é muito ampla, né, os entendimentos todos, né? Uma perguntinha assim, já não estaria na hora de ter uma reforma trabalhista também, nessa questão da legislação toda, de se verificar? Eu sei que é muito complexo, a gente fala também muito em questão da reforma tributária, e ela nunca acontece, né? Por questões outras, de governos, né? Não se entenderem da forma de como arrecadar esse tributo, né? A questão da trabalhista, nós deparamos aí também com entidades sindicais também, que protegem muito o empregado, né? E é difícil isso, né? É difícil. Para o empresário é dura a legislação trabalhista. É uma legislação arcaica, né? A gente está uma legislação criada na época de Getúlio, então não é atual, ela não, mas ela vem, né, talvez com essas súmulas tentando se atualizar, se modernizar de acordo com os contratos de trabalho atuais. Mas a gente não pode esquecer, Augusto, que o Brasil ele é tão imenso, né? Nós estamos aqui no Sul, de certa forma privilegiados, né? E o que acontece? O Brasil ele é tão extenso que hoje ainda no Brasil nós temos trabalho escravo, né? Então uma legislação tão ampla talvez não consiga abarcar todas essas situações. Com certeza, são vários Brasis dentro de um Brasil só, é verdade. Realmente, a gente tem uma diferença muito grande na questão, não querendo discriminar logicamente a região norte e nordeste, mas nós sabemos que lá ainda essa questão do trabalho escravo ainda é muito imperante. E a legislação é uma só, né? Então ela tem que aos poucos abranger cada pedacinho desse Brasil gigantesco. Justamente. Bom, temos algumas outras considerações para fazer sobre essas questões da súmula, doutora? Nós temos algumas outras súmulas, por exemplo, foi reconhecida a jornada 12/36, que já estava pacificada aí no entendimento jurisprudencial, e essa súmula 444 veio dizer que não tem direito, na jornada 12/36, a hora extra da 11ª e da 12ª hora, né? Tem que estar previsto também em acordo ou convenção coletiva, e a remuneração dos feriados é em dobro, né? O tribunal entendeu que essa jornada ela é benéfica para o trabalhador, porque ele trabalha 180 horas em relação aos 220, que é a carga horária normal. Então essa súmula 444 veio pacificar o entendimento da jornada 12/36. Tivemos algumas alterações em relação ao ambiente refrigerado artificialmente, que dá ao trabalhador aí o intervalo de 20 minutos a cada 1h40, tá? Súmula 438, colocando aqui de uma forma resumida. E em relação ao calor excessivo também, ambientes com fornos em panificadoras ou usinas, né, que dá diagnosticado por laudo, né, é importante manter, o empresário manter o seu PCMSO, o LTCAT em dia. Diagnosticado por laudo tem direito aí ao adicional de insalubridade o empregado que exercer atividades com calor excessivo, né? Tivemos algumas alterações também em relação ao aviso prévio proporcional, uma legislação que criou imensas dúvidas para o setor contabilista, porque é uma legislação que veio com um artigo só, né, e que não disse muita coisa, mas por hora o entendimento, súmula 441 do TST, é de que o aviso prévio proporcional não vai retroagir as situações pretéritas, né? É só da publicação a lei recente de dezembro do ano passado. Então, só dali em diante é que os empregados têm direito aí ao acréscimo, né, dos 3 dias a cada ano trabalhado. Essa lei gerou imensas dúvidas à classe contábil, aos empresários, tal, porque ela não pacificou diversos outros entendimentos que giram em torno do aviso prévio proporcional. Então, a súmula ela veio só pacificar essa situação. Uma outra súmula importante que nós tivemos, a alteração da súmula 428, que é em relação ao sobreaviso. Hoje, com a modernidade do dia a dia, a gente tem smartphones, notebooks, tablets,
né? E o empregado que sai do serviço e não se desliga por meios telemáticos, né, terá direito aí ao sobreaviso. Mas não quer dizer que simplesmente o e-mail configurado ali no celular vai dar o direito ao sobreaviso. Esse empregado tem que estar no regime de plantão, numa escala de plantão, né? Ele não precisa mais ficar esperando em casa, como era o entendimento anterior, mas agora, estando nesse regime de plantão, tem aí caracterizado o sobreaviso, que corresponde a 1/3, né, da hora normal do salário. Eu acho que isso foi importante, né? Eu havia muitas dúvidas nessa questão. Sim. Né? A pessoa só por portar o celular da empresa que ficava à disposição, se entendia que ele já ficava lá, tinha que receber, né, o adicional. Né? Não, né? Ele tem que estar no regime de plantão, de escala de plantão, para ter direito aí a esse adicional. Não precisa mais estar em casa, como era antes, mas não se desligando da empresa, né? Aquele empregado que não pode viajar, que não pode desligar o celular em regime de plantão, é que vai receber aí o adicional de sobreaviso. Bacana, bacana. Bom, gente, eu acho que o assunto é muito extenso, a gente não tem como abordar todos numa só vez, né? Mas a doutora Maíse Coronetti, aqui é advogada, coordenadora do Departamento Trabalhista da Ateliê Advogados, ela hoje tirou nossas dúvidas, algumas pontuais, né? E ficaria à disposição de vocês aí pelo nosso e-mail, né? Se você tiver alguma dúvida ainda nesse sentido, pode mandar a sua dúvida pelo nosso e-mail aqui, faleconosco@sescomfloride.br, que nós iremos encaminhar para a doutora Maíse e ela certamente estará à disposição para responder. Tá? Agradecemos a todos a atenção por hoje e até quarta-feira no próximo assunto. E não esqueçam, Enescom SC, dia 15 e 16 de novembro. Faça a sua inscrição. Alguma consideração final, doutora? Então, eu agradeço, Augusto, essa oportunidade de fazer parte desse projeto do SESCOM. Reconheço esse esforço do SESCOM em levar aí a informação para todo o estado, disseminar a informação para todo o estado de Santa Catarina. Como bem disse, foram 13 súmulas alteradas, tem muito assunto ainda para a gente discutir. No site do TST, no site do nosso escritório também tem uma tabela que tem o antes e o depois de todas as alterações dessa semana do TST. E fico aí à disposição, né, o e-mail do SESCOM para responder algumas dúvidas e agradeço a oportunidade. Obrigada. Da mesma forma, o SESCOM agradece a sua presença e quem sabe aí brevemente a gente pode voltar e conversar novamente esses assuntos aí que são bem da hora mesmo, né? Bem pontuais e fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia.